Pessoal. Estamos em mais um episódio do Revolução NBS, que é um podcast da parceria entre o PSEG e a ABR Carbon para subirmos a régua, para qualificarmos os profissionais que atuam no mercado de carbono em soluções baseadas na natureza. E hoje temos uma conversa com mais um grande pioneiro, mais de 30 anos trabalhando com restauração florestal, parceiro aí do Ricardo Rodrigues, do Pedro Brancalion. Estamos aqui com o André Nave. Por favor, André Nave, fique à vontade, se apresente, por favor. Primeiramente, obrigado, Danilo. Boa tarde, pessoal. Espero que vocês gostem aí da nossa entrevista hoje. Pretendo passar para vocês bastante conhecimento aí de restauração, tá? São 35 anos, na verdade, de estudos acumulados aí em restauração, né? Como o Danilo disse, eu iniciei lá atrás com o professor Ricardo Rodrigues, em 1990. Eu fazia graduação em engenharia agronômica na Exalc. E já desde o início da minha graduação, eu já comecei a desenvolver trabalhos de restauração. Naquela época, a gente nem chamava de restauração, na verdade, a gente fazia levantamentos florísticos, fazia projetos de plantio, né? E aí eu vim, ao longo, de toda a minha graduação, trabalhando com isso. Depois saí, comecei a fazer alguns projetos de consultoria e também projetinhos de plantio, manutenção, enfim, vários projetos, mas eram coisas assim bem pontuais. E depois eu me encaminhei para o mestrado, né, na própria Exalc, Departamento de Ciências Florestais, e na sequência também para o doutorado lá, todos eles desenvolvidos com o professor Ricardo Rodrigues, tá? No meio do caminho, o professor Pedro Brancalhão foi até nosso estagiário lá no departamento, no laboratório de Ecologia e Restauração Florestal, do qual eu era gerente, né? Então, todo o programa de adequação ambiental de propriedades rurais, né, que foi desenvolvido pelo professor Ricardo, isso a gente desenvolveu no laboratório, no LER, e eu era o gerente, tá? Em 1998, eu, junto com o professor Ricardo Rodrigues, nós fundamos a Bioflora. Bioflora, uma parte de vocês conhece, é um viveiro de nativos, bastante conceituado aqui no Brasil, e acabamos fundando a Bioflora no intuito de mostrar que era possível a gente produzir mudas com qualidade e com diversidade, né? Coisa que naquela época a gente não encontrava, né? A gente encontrava 10, 15 espécies no mercado sem qualidade. Isso era um grande problema para a restauração. A partir desse momento, a gente iniciou o projeto e até hoje faz parte da Regreen, né? Grande empresa de restauração em escala. E hoje eu faço parte também da Regreen, aonde eu sou gerente de desenvolvimento operacional e qualidade da restauração. Então, isso é um breve currículozinho aí do que eu tenho feito, que eu tenho desenvolvido todos esses anos. Maravilha, André. Eu vi uma história uma vez que o Pedro era estagiário para tentar coletar mais sementes, né? Ele ia atrás das sementes para vocês conseguirem enriquecer aí a biodiversidade do viveiro. E eu já ouvi falar também bastante que a Bioflora, ela foi uma sala de aula, né, para muitos estudantes da Exalc. Muitos viveiros que existem hoje em dia passaram ali pelos corredores da Exalc e pelos estágios e aprendizados dentro da Bioflora, né? Eu queria que você contasse um pouco, André, essa trajetória, né? Atualmente está todo mundo falando em restauração florestal, tem grandes empresas aí como o Regreen, Mombac, Biomas, entre outras empresas de carbono, como a própria BR Carbon também fazendo projetos de carbono em restauração florestal, mas a gente sabe que tudo isso é muito recente, né? Até pouco tempo atrás, para você fazer uma restauração era muito mais por uma exigência da lei, né? Para você fazer a sua adequação ambiental. Se puder contar um pouco essa trajetória, como que um viveiro florestal conseguia se manter no passado e como que foi essa transição em momentos diferentes e como que é hoje em dia. Poderia contar um pouco para a gente? Danilo, excelente pergunta, viu? Eu acho que a gente, ao longo desse tempo todo, a gente teve grandes desafios, momentos completamente diferentes.
durante essa trajetória toda. E eu lembro que no início, né, quando a gente fundou em 98, fundou o Viver, na verdade, foi com alguns objetivos. Um grande objetivo era demonstrar que realmente era possível produzir e produzir as espécies que a própria universidade, a própria teoria da restauração estava demandando, né? O que eu quero dizer com isso, né? A gente tinha que ter espécies regionais, né? A gente não podia continuar plantando espécies exóticas no plantio de restauração florestal. Isso a gente não encontrava. A gente não encontrava diversidade, a gente não encontrava as espécies certas para fazer o plantio. E o primeiro objetivo da Bioflora foi demonstrar que isso era possível, né? Então não adiantava, né, os professores lá na Exalc, nas outras universidades, ensinando uma coisa e os viveiros fazendo outra e dizendo que não era possível fazer. Então foi com esse intuito que a gente começou a viver. E a partir desse momento, foi muito interessante, né? Porque os viveiros começaram a ver que era possível e a Bioflora ela acabou sendo uma grande escola. Então, o nosso intuito era divulgar, não era nós dominarmos o mercado e só nós produzimos mudas. Nosso objetivo era realmente fazer restauração com qualidade. E através disso a gente começou também a fazer consultorias, a dar cursos, né? Fizemos dezenas de cursos, né? Tinham vários cursos anuais com relação à restauração, que ia desde a parte de coleta de muda, né? Como fazer essa coleta, como marcar as matrizes, como produzir as mudas, como trazer qualidades para as mudas, e entrava depois na parte de restauração, monitoramento, etc. E aí, voltando um pouquinho, né, como é que foi essa trajetória, né? Então, desde de 98 até 2010, a gente foi tendo uma demanda crescente por mudas. Ano que cresceu um pouco mais, ano um pouco menos, mas sempre numa demanda bastante crescente com relação à produção de mudas, né, a demanda de mudas no mercado. E ela estava muito ligada a questão da legislação mesmo, a fiscalização, né? Então a gente tinha a polícia ambiental, ia nas propriedades, batia o olho numa área de preservação permanente, que naquele tempo era fácil, né? A gente tinha basicamente os 30 metros em torno dos rios, os 50 metros das nascentes. Ele batia o olho, ele sabia se a pessoa estava regular, estava irregular, e ali já saía uma autuação ou, de alguma forma, a pessoa tinha que correr atrás e tinha que procurar se adequar. Então, nessa, vamos dizer, década, né? Começamos em 98, mas pensando de 98 até 2010, realmente houve um crescimento muito grande. Então, a Bioflora começou a produzir ali 200, 300 mil mudas. Em 2010, ela produzia 4 milhões de mudas. Um Em um salto ano isso? bastante. Não, nesses 10 anos, Tá, de 98 a 2010, tá? tá, 4 Chegamos a milhões. produzir 4 milhões de mudas em um ano, tá? 4 milhões de mudas por ano, tá? Quando a gente fala de Tá, produção é por ano. Começou com isso. 200 mil por ano e chegou em 4 milhões de mudas esse ano. Só que aí nós tivemos o início da discussão do novo Código Florestal. Quando começou a se discutir o novo Código Florestal, o pessoal falou: opa, vai ter mudança aí, acho que nós não vamos mais precisar restaurar da forma como a gente está restaurando, vai ter mudança, é melhor a gente parar. E aí houve uma queda brusca, mas assim, bem grande mesmo, dos 4 milhões. Isso começou a cair vertiginosamente. No ano seguinte era 3, depois 2, depois 1,5. Em 2020, nós produzimos aproximadamente umas 500 mil. Então, tudo que cresceu em 10 anos, os outros 12 anos, a gente despencou. E esse para o viveirista, isso é terrível, né? Então, teve muitos viveiros que fecharam, né? Por falta de demanda mesmo. Agora, a partir desse momento,
aí começou a ter grandes mudanças na questão de restauração. Aí começou a entrar um pouquinho dessa questão do carbono, da importância, as empresas procurando não só fazer uma adequação ambiental, mas fazer algo a mais, né? Toda a questão de sustentabilidade envolvida. E aí começou novamente a crescer a demanda. E nesse momento surgiu para nós, né, a Regreen. E a Regreen já com a sua super demanda, né, em alta escala, né, então a Regreen tem como objetivo fazer uma restauração de 1 milhão de hectares, né, então imagina, né, a gente inicialmente trabalhava pontualmente, né, acho que dá para a gente separar, Danilo, a fases que eu vivi, em pelo menos três fases da restauração, tá? Uma que era inicial, que era coisas assim pontuais mesmo, né? O cara restaurava uma pp, que era meio hectare, uma, ah, uma faixinha ali na beira do rio, coisas muito pequenas, 5 hectares, 10 hectares, não passava disso. E nessa fase também se tinha pouquíssimo conhecimento, poucas espécies, né? Então era um começo assim bem, vamos dizer, a gente restaurava de uma forma muito rústica, né? Sem muito conhecimento envolvido, a questão, por exemplo, de adubação dessas plantas, ninguém tinha conhecimento. Então foi um início assim, o start mesmo da restauração. E tivemos o sucesso em alguns momentos, outros não, por falta de conhecimento, né? Acho que a gente tem que ter a humildade de reconhecer isso. Mas a gente passou por uma outra fase, né? Que eu diria que seria a fase dos projetos de adequação ambiental, que aí a gente já atinge uma escala um pouco maior, né? Então, nós trabalhamos muito, por exemplo, com usinas, cooperativas agrícolas, né? Então, aí você já começou a ter um cronograma de restauração, você não restaurava mais 10, 15 hectares, mas você tinha alguns milhares de hectares ali dentro dessa programação ao longo de 10, 15 anos. É, Nesse momento os próprias empresas, as usinas, elas montavam seus viveiros, elas montavam suas equipes de restauração. A gente passava todo o conhecimento para elas, né? Então, essa foi sempre a nossa grande filosofia, né? Não era segurar conhecimento, era gerar conhecimento. E, logicamente, cada vez que a gente ensinava alguém, a gente tinha o retorno, né? A gente tinha o feedback do que deu certo, o que deu errado. Isso tudo foi sendo acumulado, né? Conhecimento acumulado. E aí eu acho que agora, a partir, vamos pensar dessa década aqui, a partir de 2020 e lá para cá, eu acho que a gente já chegou um, uma quantidade de conhecimento acumulado bastante grande. Então, eu diria que hoje, junto com essa demanda de restauração em larga escala, a gente acaba juntando um grande conhecimento, essa demanda de larga escala, que também nos traz grandes desafios para a restauração, mas a gente consegue, juntando essas duas coisas e mais a questão do carbono, a gente consegue trazer um outro componente que eu acho que é a virada do jogo para a restauração, que é o componente financeiro, né? Então, fazer com que a restauração se torne algo viável financeiramente, que possa não só ter gastos, mas ele possa trazer um retorno financeiro para o proprietário ou para as empresas que estão fazendo isso. Eu acho que esse foi o grande salto para essa que eu chamo de terceira fase da restauração. Eu acho que é um pouquinho disso que a gente está vivendo agora. Muito bom, André. É interessante observar que a história aí que você contou é muito em resposta a outros fatores, né? Porque o viveiro de mudas não é um fim, ele é um meio, né? Ele atende a uma demanda. E a gente sabe historicamente que as primeiras universidades, as primeiras demandas foram muito ali para a questão de produção de madeira para eucalipto. Então, muito se buscou os primeiros viveiros, e a maioria dos viveiros até hoje foram, né, são para produção de mudas de eucalipto. Acredito que muitos
mesclaram aí entre mudas para produção comercial de eucalipto e pinos e algumas nativas ali, quando tinha demanda. Achei muito legal você trazer esse aspecto da lei também, né? Eu lembro, eu estava na faculdade na época e foi uma grande discussão ali, 2011, 2012, novo Código Florestal, e é um pouco triste a gente ver que esse novo código, como sabemos, trouxe novas interpretações menos protecionistas e até algumas anistias aí, né? Tem um marco do desmatamento ali que até determinado ano você não precisa restaurar. Então é interessante ver que a sobrevivência dos viveiros dependeu muito do contexto histórico aí das demandas. Mas felizmente parece que a gente amadureceu muito, né? Os termos evoluíram, né? Restauração florestal, restauração ecológica, né? Por quanto tempo a gente não viu as florestas, reflorestamento. A princípio parece algo bonito, mas fazer um monocultivo de eucalipto é um reflorestamento, né? Então, Exato. os termos foram se afinando e se adequando para a gente começar a entender de fato o que que é recomposição, biodiversidade e outros serviços ecossistêmicos. Eu queria que você falasse um pouco, André, da questão da logística, né? Porque um viveiro, a Bioflora, é um viveiro no município de Piracicaba, interior de São Paulo, próximo de Campinas. Eventualmente não vai conseguir atender uma restauração, talvez no sul de Minas consiga, mas talvez já no meio norte de Minas, na Bahia, talvez não vai conseguir. Eu queria entender, e o que que a gente faz quando vocês têm um projeto um pouco mais distante, né? Eu sei que a Regreen, se quiser relembrar aqui, eu sei que vocês têm projeto tanto no Nordeste, na Bahia, como no Norte, no Pará e outros estados. Como é que consegue levar mudas? Eu imagino que a Bioflora, o viveiro de Piracicaba, já não consegue levar as mudas para lá, né? Queria que você falasse um pouco dessa limitação da logística, que são mudas, né? São indivíduos às vezes grandes. Como é que você leva num caminhão? Como é que sobrevive numa viagem de 15, 20 horas as mudas? Fala um pouco para a gente, por favor. Não, ótima pergunta, Danilo. Vamos lá, eu acho que tem coisas bastante interessantes aí nessa pergunta para a gente explorar. A primeira delas é que, assim, uma restauração de larga escala, hoje, a nossa demanda por mudas é algo que não se imaginava 5, 10 anos atrás. E, infelizmente, a gente não tem viveiros suficientes para suprir essa demanda. Tá? Lembrando que essa demanda ela tem que ser suprida com as espécies corretas e com a qualidade necessária que a gente precisa para restaurar. Então, quando a gente fala em larga escala, não adianta, né? Isso foi um grande aprendizado para a gente, quando a gente idealizou trabalhar somente com viveiros regionais, né? Então, isso para a gente seria o mundo ideal, né? Mas nós tivemos um grande, vamos dizer, não diria problema, mas assim, algo que nos atrapalhou bastante inicialmente para realizar esse sonho foi que, assim, muito do que chegava para a gente de mudas, infelizmente, uma boa parte a gente tinha que retornar para o viveiro e falava, não dá para plantar essa muda porque ela está completamente fora de padrão. Então, a primeira coisa que a gente fez foi desenvolver um protocolo de qualidade. Para você ter uma ideia, a gente tem 11 indicadores ali que tem que passar pelo filtro para falar assim, não, essa muda pode ir para campo, que é uma muda de qualidade que vai desde altura, diâmetro, rusticidade, controle se ela está com alguma praga, alguma doença, se não está, desenvolvimento de raiz, a parte nutricional. Então, tem tudo isso antes de mandar para o campo agora, a pessoa vai lá, passa o gabarito, fala, não, essa aqui está ok. Tá? Então, hoje, graças a Deus, nós conseguimos praticamente resolver esse problema com os viveiros regionais, tá? E hoje, praticamente, a gente não recusa nenhuma muda, porque eles já sabem também, se a muda não tiver sem qualidade, nem adianta mandar. Então, foi um grande salto de qualidade. E não foi só exigir essa qualidade, tá? A Regreen, ela colocou nossos técnicos à disposição para que eles orientassem os viveiros, né? Então, tinham visitas locais para orientar como chegar na qualidade que a gente precisava.
tá? Então, acho que é fundamental dar esse apoio também. E aí entra uma outra questão também, que é a questão de qual o padrão da muda nós vamos adotar para plantar? Porque uma coisa é você plantar uma muda num saquinho de 1 litro, outra coisa é você plantar num tubete 290 e outra num plugzinho, num paper pot que não dá 100 ml, né? Então são mudas completamente diferentes. Todas elas podem ter qualidade, só que a hora que chega lá na frente, na operação, isso vai dar rendimentos completamente diferentes. Então, o que a gente vem é adaptando também esses viveiros num processo de, opa, vamos migrar desse saquinho que você costumava produzir aí, vamos migrar, pode passar pelo tubete, a gente aceita por um tempo, e depois vamos chegar no paper pot, que a gente não precisa devolver tubete, que você tem um sistema que é biodegradável, você não precisa tirar ele, você não gasta tempo com isso. Então, isso tudo vem sendo puxado pela questão da escala de trabalho, tá? E, e aí, logicamente, né, aquilo que você perguntou, né, onde é que a gente tem fazenda hoje? A gente tem fazenda no sul da Bahia, a gente tem fazenda no Maranhão, a gente tem fazenda no Pará, a gente tem parceria no Mato Grosso, tá? E algumas outras parcerias pipocando também por aí. Então, são regiões, às vezes, completamente diferentes, distantes, e por mais que a gente busque um apoio regional, principalmente no início, quando a gente está entrando na região, muito dificilmente a gente vai ter viveiros suficientes para atender nossa demanda. Então, nesse sentido, pessoal, a gente manteve o nosso viveiro da Bioflora. Então, hoje aqui a gente produz 2 milhões de mudas por ano. Tem até um projeto de expansão para isso, preferencialmente para as espécies madeireiras que a gente produz, tá? Porque a gente tem um controle de qualidade maior com essas espécies, mas eu diria que é um viveiro e é para suprir a falta de mudas do mercado, tá? Nosso sonho é ter os vários viveiros regionais produzindo, né? Acho que faz parte da nossa ideia, né? A gente ter esse consumo de produtos locais e a gente caminha para isso, mas hoje a gente mantém o nosso viveiro aqui produzindo mudas e sim, estamos mandando mudas daqui para o Maranhão, para o Pará, com sementes regionais, né? As mudas são produzidas com sementes regionais, essas sementes vêm até aqui e depois voltam para lá. E aí, dentro da sua pergunta, mas é viável isso? Dentro desse sistema de produção no paper pot, a gente produz uma muda ali com 20, 25 centímetros de altura. A gente consegue mandar isso num caminhão baú fechado, praticamente 100 mil mudas por vez, por viagem, tá? Por frete. Isso hoje dá em torno de 10 centavos por muda, tá? E com esse sistema, logicamente, é um caminhão preparado, um caminhão refrigerado, né? Em 2 dias ele está lá e as mudas praticamente não tem nenhum dano, né? Desde que essas mudas estejam bem armazenadas, com determinado tamanho de prateleira, certinho, para não ir batendo. Enfim, isso tudo a gente foi desenvolvendo ao longo desses anos e hoje a gente manda essas mudas sem problema nenhum, com alta qualidade. E as mudas produzidas na Bioflora ainda são mais baratas do que as mudas produzidas por viveiros terceiros, tá? E então, assim, para a gente até seria mais econômico produzir tudo aqui. Não é filosofia, não vamos fazer isso, porque a gente quer incentivar os viveiros locais, que é muito importante para a gente. Mas hoje o transporte não é um problema para as nossas mudas, mas a demanda sim, e aí entra uma outra questão, porque essa demanda ela pode mudar de uma hora para outra, né? E então o que que acontece? Hoje a gente tem uma quantidade de fazendas, se eu não me engano, hoje a gente está com em torno de 35 mil hectares, praticamente uns 18 mil hectares em restauração, o resto já tem floresta ou tem algum grau de restauração em andamento, né? Florestas mais degradadas que também estão sendo restauradas.
E então a gente tem essa quantidade de áreas e a gente tem essa demanda enorme. Só que de uma hora para outra isso pode dar um salto. Amanhã a gente pode adquirir uma outra fazenda, mais 2.000 hectares. Depois da manhã, mais 5.000 em outro local. E aí, como é que você faz, né? De onde você tira essas mudas? A gente sabe que as mudas, elas não são produzidas de um mês para o outro. Então, hoje, um dos nossos grandes gargalos é isso, é saber a demanda que eu vou ter daqui 2 meses, daqui 5 meses, daqui um ano, né? Que vai muito em função do que a gente está conseguindo de parceria ou de terras para restauração, e saber que tipo de muda. Porque eu poderia até falar, não, você tem previsão de adquirir X parte de X quantidade de terra, já vou produzir previamente. Só que você pode produzir na Mata Atlântica, você pode ter muda da Mata Atlântica, você pode ter muda da Amazônia, você pode ter muda de ambientes completamente diferentes, né? Por exemplo, lá no Maranhão, a gente está sobre uma terra lá hoje a nossa maior fazenda, tem 18.000 hectares, com 8.500 hectares de restauração, é uma área onde a gente tem um solo típico de lá, né, um plintossolo, que é um solo que, nessa época do ano que chove muito, ele encharca, vira praticamente uma piscina, e no verão deles, né, no período seco, ela seca totalmente e tem muito areia. Então, a gente tem uma seletividade de espécies altíssima. Então, a gente tem que ter mudas específicas daquela região e que suportam essa condição. Então, isso para a gente hoje está sendo o grande desafio, né? A gente conseguir ter as espécies que a gente precisa, na quantidade que a gente precisa e, e de forma antecipada, porque cada mês que eu atraso a curva de carbono, né? O produto que a gente quer é o carbono, né? Então, se eu não planto esse mês, eu deixo para plantar daqui 6 meses, a minha curva de carbono está atrasando um pouquinho. É basicamente isso, Danilo. Basicamente, super simples. É É, uma operação de guerra, né, André? Porque vocês é, não estão produzindo bombom, né, cara? Vocês estão produzindo. Tudo bem que bombom também tem a demanda de cacau, que é outra logística complexa. Mas é isso, produzir carbono de restauração exige tudo isso que você falou, né? É uma cadeia que vai dar muda, e depois tem todo o aspecto do plantio, que a gente vai falar também. Mas tem um outro setor também que é muito importante que depende da demanda dos plantios e da demanda dos viveiros, que é a parte de rede de sementes. Eu queria que você falasse um pouco, é um gargalo para vocês também conseguir sementes, conseguir biodiversidade? Porque eu também entendo que a biodiversidade não é só de espécies, tem um aspecto também da biodiversidade genética, né? De você pegar, às vezes, uma semente de uma matriz, sei lá, do Sudeste e plantar no Norte. Eu sei que, às vezes, para espécies comerciais, isso não é tão problemático, porque é uma questão de melhoramento genético, para pegar as melhores madeiras e etc. Mas para restauração ecológica, é um desafio, né? Você conseguir ter tanta diversidade genética como a diversidade de espécies. Fala um pouco para a gente como é que foi um pouco no passado, quando vocês que precisavam de sementes e como que é hoje em dia, que são duas frentes. Vocês precisam, imagino que vocês precisam fomentar viveiros regionais e também rede de sementes regionais, né? perfeito, Danilo. E é algo parecido com o que a gente está fazendo com os viveiros, tá? A gente tem alguns técnicos especializados, né? Principalmente o Carlos Tomé, que é nosso principal especialista nisso, saiu aqui da Bioflora também, está na Regreen hoje, mas hoje ele mora na Bahia para dar assistência a todos os viveiros e coletores de semente. E o que ele faz o tempo todo é capacitar e orientar esses coletores regionais. Então, assim, é uma história muito parecida, né? No começo, quando chegamos lá, tinham pouquíssimos coletores, coletando uma quantidade muito pequena de sementes, que era suficiente para os viveiros que tinham ali, né? Mas isso, perto da demanda que a gente tem hoje, é irrisória. Então, nós tivemos que multiplicar esses coletores, né? Então, é muito interessante, porque a gente já pega alguém que tem já uma
já vive no meio do mato, já tem uma afinidade com uma coleta de semente, com alguma coisa desse tipo, ele vai conseguindo ali uns parentes, uns amigos que também vê que o negócio é promissor e começa a juntar, que você vê, você tem quase que uma comunidade ali, os familiares todos ajudando nessa coleta de semente. Então, isso tem sido feito dessa forma. Mas os desafios, eles não terminam por aí, né? Então, da mesma forma como a gente precisa dessas sementes para a produção de mudas regionais, hoje a gente precisa também para um outro modelo de restauração que a gente faz, que é o de semeadura direta. E a nossa semeadura direta, a gente não faz com qualquer espécie, né? A gente tem todo um estudo para determinar quais são as melhores espécies para fazer essa semeadura em área aberta ou em área fechada, em determinada região, isso pode mudar. Então, a gente tem toda uma seleção de espécies para várias situações que a gente pode encontrar de restauração, vários ambientes também, ambientes úmidos, ambientes mais secos, a área com capim, área com solo exposto. Então, tudo isso a gente acabou, durante esses anos todos, formando ali grupos de espécies específicas para cada uma dessas situações. E aí vem a demanda, né? E a nossa demanda não é pequena, principalmente quando a gente fala que hoje, por exemplo, a taxa de germinação que a gente usa para essas espécies, se for ver de uma forma geral, está em torno de 1%, né, de semente que se transforma numa planta adulta. Hoje nós estamos conseguindo até um pouco mais que isso, nós estamos em torno de 3%, tá? Com essa seleção de espécies específicas e para cada uma das áreas, e pretendemos aumentar um pouco mais, isso, chegar pelo menos em 5%. Mas isso tudo demanda uma quantidade absurda de semente. E para isso, nós já iniciamos plantios de pomares para coleta de sementes para fazer semeadura e também para fazer mudas, né? Serve para as duas coisas. E a gente já tem coisas produzindo, né? Então tem umas espécies bem importantes, que a gente já tem uma produção própria e agora a gente está refinando cada vez mais essas listas e estamos formando outros pomares para daqui 1, 2, 3 anos a gente já ter semente. A maior parte delas são sementes de pioneiras, né? Então rapidamente a gente consegue ter esse retorno aí das matrizes. Então basicamente dessa forma que a gente vem conseguindo equacionar essa demanda. Eu acredito que também tem uma parte de propagação vegetativa, né, André? Eu acho que tem muita espécie que ainda foi pouco explorada, pouco estudada para entender como propagar, né? Enfim, às vezes usar um hormônio ou como tratar a estaca. Vocês têm feito estudo também nisso de entender quais espécies são viáveis ou não? Sim, só que aí tem um detalhe, viu, Danilo? Isso é somente para, a gente tem feito somente para as espécies com potencial madeireiro, né? Principalmente pela questão genética, né? Então a gente precisa, quando a gente faz restauração, a gente precisa ter diversidade genética. Então, quanto maior o número de matrizes, maior vai ser essa diversidade genética. Então, eles meio que se caminham de forma oposta, né? Com relação à estaquia, a gente vem fazendo seleção de algumas espécies e já vem trabalhando isso aqui na Green, aqui no Viveiro da Bioflora, aqui em Piracicaba, com bastante sucesso. Então, hoje a gente tem já em campo algumas áreas plantadas, alguns talhões plantados, pelo menos umas 10 espécies dessas madeireiras, e que estão com desenvolvimento que está nos surpreendendo muito. Não são espécies ainda assim que são de seleção. Essas primeiras estacas que foram feitas só para teste mesmo, para questão de montagem de protocolo de estaquia. Então, ainda não são espécies selecionadas, não são clones, né? São estaquias mesmo, mas com um desenvolvimento absurdo. Nós estamos agora, inclusive nesse mês, fazendo um novo levantamento comparando essas sementes, essas
árvores de estaquia com as árvores de sementes. E não tenho esse resultado ainda, mas visualmente as espécies de estaquia estão desenvolvendo bem melhor. Eu até brinco com a nossa turma lá, falando, vocês adubaram mais elas aqui, não é possível, porque tá desenvolvendo muito melhor aqui. Então, vamos ver, a gente está com boas expectativas, boas esperanças nesse sentido, tá? E aí sim, né, a Sim. partir do momento que a gente realmente estiver dominando tudo isso, aí a gente vai partir para uma grande seleção, porque essa é a grande é, uma questão para a gente estudar e desenvolver na restauração e na civicultura de espécies nativas. Quando a gente planta as mudas, né, de origem seminal, né, de sementes nativas, você tem uma diferença de crescimento entre elas absurda. Então, uma cresceu 5 metros, a outra cresceu 3, a outra 7. Então, você tem uma divergência ali muito grande nesse desenvolvimento. E que a gente pretende homogeneizar, logicamente, pegando as melhores características, quando a gente estiver realmente produzindo clones, né, ou fazendo estaquia dessas espécies já selecionadas. Tem muita ciência, né, para ser feito, né, André? A ciência florestal, estamos falando aí de ciclos de corte, às vezes de 20, 30 anos, né? Então, até você entender que determinada árvore pode virar uma matriz lá na frente para o melhoramento, tudo isso leva muitos anos, mas eu fico feliz de ver, parece que finalmente toda a energia e tecnologia que nós colocamos no passado para o eucalipto e para o pinus, parece que a gente está começando de fato agora a colocar para as nativas, né? E a gente vê ciclos de cortes muito maiores, né? Já ouvi falar que o manejo florestal na Noruega, na Finlândia, o pessoal são ciclos lá de 50, 80 anos, então 20, 30 ainda tá tranquilo para a gente. A gente não tem Antes, esse costume de esperar, né, Danilo? A gente eu quer ver sou o resultado ansioso. rapidinho. Mas essa parte é boa também, porque eu acho que com isso a gente acaba desenvolvendo tecnologia, a gente acaba, de alguma forma, dando um jeito de acelerar o processo, né? Sim, e o mercado de carbono, de restauração, principalmente, tem muito disso, né? Estamos falando de projetos de pelo menos 40 anos. Meu, daqui 40 anos, se nós estivermos vivos, seremos uns velhinhos aí de 90 anos, né? Enfim, Certeza. e, e são esses tipos de projetos que vocês estão plantando hoje em dia, né? Então, quem vai tocar os projetos futuros é a próxima geração. Tem toda uma questão de passar o bastão aí para a próxima geração disso que a gente está construindo, né? Beleza, André. Antes da gente pular para o próximo bloco sobre plantios de restauração, eu queria fazer uma última pergunta importante aqui no âmbito de viveiros e mudas. É um bom negócio abrir um viveiro? E se for um bom negócio, quais são os cuidados, quais são os principais fatores que um viveirista, um novo empreendedor precisa ter para entrar nesse setor? Danilo, mais uma pergunta excelente, viu? Eu passei desde essa fase, né, que eu já contei para vocês aí, desde 2010 até 2020. Por muitas vezes, as pessoas me procuravam muito, né, pela Bioflora, e queria saber exatamente isso, né, se valia a pena, ter um viveiro ou não. E eu basicamente passei uma década tentando convencer as pessoas que não era um bom negócio e que eles iriam se arrepender e eu não gostaria de incentivar e depois o pessoal ficar chateado comigo. Mas eu comecei a mudar de ideia a partir de 2020, tá? Então, realmente, eu senti essa retomada, essa animação das empresas, e depois já veio essas grandes empresas, restauração em larga escala. E hoje, nesse momento, eu acredito ser um bom negócio, tá? Mas é um bom negócio, e aí eu preciso só fazer uma observação. Uma observação que você tem que fazer esse viveiro tecnificado, né? Você precisa ter qualidade nas músicas que você está fazendo e escala, tá? Antigamente você fazia um viveiro de 10 mil, 100 mil mudas, devagarzinho você conseguia pôr, mas hoje
A demanda é muito maior. Então, acho que pensaria nesses itens aí, né? Qualidade, escala, e a pessoa precisa também estar preparada para altos e baixos, tá? Então, os viveiros, você pode ter surpresa, de um ano para o outro, você pode esperar ter uma demanda e ela ser uma outra diferente. Então, ter um bom contrato, né, com uma boa empresa, de preferência as empresas que consomem muita muda, né, com todas as empresas que você citou aí no início, que hoje trabalha com restauração em larga escala, inclusive a Regreen, ter um bom contrato com essas empresas, isso já garante que toda a sua produção vai ser escoada, vai ser consumida. Então, hoje eu acho que é fundamental fazer isso. Hoje em dia, por exemplo, vocês têm buscado mais parceiros para prospectar novos viveiros, etc. Sim, sempre que a gente tem possibilidade de ter mais um parceiro e que ele demonstre ter a qualidade que a gente precisa, a diversidade, né, o compromisso, né, cumprir cronograma também, é sempre interessante. A gente quer sempre agregar. A intenção da Green é fortalecer toda a cadeia da restauração, desde as sementes até a produção de mudas. De novo, nosso Sim. sonho seria assim, a gente não precisar produzir mais nada, só pegar isso dos terceiros. Sim. E importante destacar, né, André, que esse fator que você levantou de terceirizar é uma frente muito importante para salvaguardas sociais. Que quando você fomenta um viveiro local, emprega pessoas locais, fomenta a rede de sementes locais, você está atendendo a requisitos de, de salvaguardas que são fundamentais, né? Além do carbono, esse carbono gerado, ele precisa trazer benefícios para o meio ambiente, para a biodiversidade e para a comunidade. Queria saber um pouco de você. É visível? Imagino que você visita os locais, às vezes as redes de semente, os viveiros. Você já se emocionou assim de ir num local e falar, nossa, olha o impacto que a gente está gerando de fato no município, na vida das famílias. Conta um pouco desse aspecto para a gente. Isso faz parte também, né? Você tem uma ideia, a gente tem um setor dentro da Regreen, né? Só do social. E a ideia é, sim, né? Trazer todo essa cadeia da restauração, né? Trazer também benefícios para a sociedade ali do entorno, né? Não é só chegar lá e restaurar a área e tchau, né? Então, isso sim, a gente tem trabalhado com comunidades, produzindo mudas, produzindo sementes, como comunidades, bom, desde comunidades indígenas, comunidades regionais, tradicionais, né? E a gente tem uma fazenda, a fazenda lá do Maranhão, ela tem uma característica muito interessante com relação a essa questão social. Quando nós adquirimos a fazenda, já existiam algumas famílias que coletavam açaí de dentro das nossas fazendas. E o que a Green fez foi cadastrar todos esses coletores, dar curso para eles, dar as condições adequadas de segurança, e fazer isso, né, incentivar essa atividade, mas de uma forma segura, e deixando esse patrimônio, né, que são os recursos naturais, para a comunidade local, né? Então, hoje, eu não vou saber exatamente o número de famílias, mas, se eu não me engano, é em torno de 100 famílias que frequentam a fazenda nossa, né, a Fazenda Entre Rios, durante o período de produção de açaí, que vai lá desde dezembro até agora, final de abril. Eles percorrem todas as nossas áreas para fazer essa coleta. Agora começou um outro período, o período da Bacaba, que também tem algumas famílias que exploram. Então, isso tudo vai ficar um legado para eles, né? A intenção da Regreen não é ter uma fazenda, né? É essa fazenda ser a fazenda da comunidade. E, além disso, outras questões também, né, além da coleta de sementes que a gente usa para semeadura, plantio de mudas, além dessas espécies que eles
retiram e vendem, né, com todo o lucro para eles, a gente ainda também tem uma produção de feijão guandu, porque a gente faz nossas restaurações consorciado com o feijão guandu, que é um alimento, né, e que é consumido dentro das populações. Então, várias dessas comunidades que se encontram no entorno das fazendas utilizam nossas áreas também, coletando essas sementes para consumo próprio ou até para venda. Tá? Então, acho que nesse sentido, a gente vem fazendo isso e isso, com certeza, é um grande orgulho para toda a empresa. É o que mais a gente gosta, é ver as comunidades ali usufruindo, né? Essa é a ideia. Muito bom, André. Deve ser maravilhoso ver esses impactos. E vamos lá então, André, para um último momento aí da nossa conversa. A gente falou bastante dessa parte dos viveiros, agora a muda está na mão. O que que eu faço agora com essa muda na mão? Como é que eu transformo essa muda numa floresta? Eu queria que você contasse um pouco dessa operação do aprendizado, né? Que eu sei que você também tem muitos anos de experiência, além na parte de propagação de mudas, mas também na parte de implantação, de colocar a muda no chão, fazer o monitoramento, né? Os tratos silviculturais ali e transformar aquilo de fato numa floresta. Queria que você falasse um pouco desses desafios e como que transforma isso em larga escala. Você falou que no começo era um meio hectare aqui, um ali, depois veio grandes usinas que começaram a trabalhar com algumas centenas, e agora a gente está falando aí de algumas dezenas, e a meta da Regreen é, se não me engano, 1 milhão de hectares em 15 anos. Então, como é que faz isso? Como é que coloca essas mudas no chão com tanta quantidade assim? Eu acho que a primeira coisa seria assim, utilizando o conhecimento existente com relação à restauração, né? Então, a gente já tem muito conhecimento acumulado e nos fala qual é o melhor caminho, ou pelo menos que a gente acredita ser o melhor caminho hoje, né? E ele começa lá atrás, começa quando a gente entra na fazenda e faz um grande diagnóstico dessa fazenda. A gente faz um mapeamento, né? Literalmente, a gente tem uma equipe para mapear a fazenda, e esse mapeamento ele identifica tipos de solo, faz uma análise detalhada desse solo para ver questão de fertilidade, necessidade de correção, faz uma análise detalhada do potencial de regeneração natural, e isso tudo vai definir, né, dessa área, toda essa área que a gente chama de área elegível, né, para a produção de carbono e para a restauração, ele vai definir blocos, né, talhões ali com modelos diferentes de restauração. Então, logicamente, isso já vem lá é, pegando desde os princípios, né? Se a gente tem uma área com bastante regenerante, a gente não vai chegar lá e começar a plantar muda. Mas pode ser que eu tenha que fazer uma adubação, eu vou ter que fazer um controle de competidores, eu vou fazer enfim, controle de formigas. E, e algumas coisas a gente faz como fazia no passado, só que com tecnologia, né? Utilizando drone, utilizando alguns equipamentos mais eficientes. E outras a gente vem evoluindo e fazendo de uma forma diferente do que a gente fazia. Por exemplo, na Amazônia, né, no bioma amazônico, geralmente as fazendas são muito grandes, a gente usa avião para fazer controle de gramíneas, para fazer semeadura direta, né? Então, é uma coisa que a gente desconhece que isso é feito em algum outro lugar e com rendimento altíssimo, baixo custo. Então, isso é escala, isso é ganho, é eficiência, né? Então, utilizar realmente tecnologia. E os drones também. Então, por exemplo, hoje é muito mais barato a gente entrar com um drone fazendo certas operações, como, por exemplo, a aplicação de herbicida, do que entrar com um trator em uma determinada área. Então, tudo isso também vem sendo incorporado. Então, algumas coisas que a gente já tinha evoluído, a gente já tinha conhecimento, somado à alta tecnologia. E, e hoje a gente acaba mais assim, além de tudo isso que a gente está fazendo, a gente acaba pesquisando
outras possibilidades que a gente ainda não tem conhecimento, mas que a gente vê potencial. Então, essa questão de uso de herbicida, do manejo e controle de competidores, isso tem um potencial enorme, principalmente o trabalho com herbicidas seletivos, né, onde você ataca somente que vai te prejudicar ali na restauração, que principalmente as gramíneas, a seleção de espécies, né, a utilização de espécies específicas para cada ambiente, isso também é um grande gargalo que a gente que vem nos desafiando, principalmente por essa questão de entrar, cada vez que a gente entra num ambiente diferente, a gente tem surpresas diferentes, né? A gente tem ambientes mais encharcados, ambientes mais secos, ambientes com solos mais arenosos, mais argilosos. Todos esses, toda fazenda, eu até brinco, toda fazenda a gente tem uma surpresinha, ambientes onde você tem algumas outras invasoras, né? Agora a gente tem uma fazenda lá no, na Bahia que apareceu uma erva chamada malmiquer, que é uma margaridinha que o pessoal põe em jardim, só que é altamente invasor, e está na nossa fazenda lá. É um outro desafio. Então, a gente vai naturalmente encarando esses desafios, buscando soluções, encontrando soluções, e hoje acho que um grande desafio nosso é o trabalho em áreas não mecanizáveis, né? Então, as terras estão cada vez mais caras, as áreas mecanizáveis principalmente. Então, o que sobra para a restauração são as áreas marginais, né? Áreas onde a agricultura não está, área onde você tem uma pecuária extensiva, né? Onde você tem os pastos bem degradados, áreas com alta declividade, e essas áreas onde muitas vezes a gente não consegue mecanizar. Então, a gente vem atuando basicamente nessa questão de encontrar meios de mecanizar áreas que atualmente não são mecanizáveis, aí com equipamentos, buscando inovações no mercado. O próprio drone também acaba fazendo parte do que faria o maquinário, só que ele pode fazer em áreas não mecanizáveis, né? Então, isso tudo a gente vem evoluindo e hoje a Regreen está criando um centro de desenvolvimento operacional, pegando todos esses nossos gargalos e montando, seja num trabalho de pesquisa e desenvolvimento ou num trabalho mais ali empírico mesmo, de testar algum insumo, algum equipamento e ver se dá certo ou não. Tudo isso está sendo desenvolvido agora junto a esse novo setor da Regreen, que é esse setor de desenvolvimento de operações. Legal, André. Cara, eu fico surpreso de você falar que vocês já estão colocando em prática, implementando aí em algumas áreas, né? Porque eu achei que as coisas ainda estavam no âmbito de pesquisa, delineamento experimental, que eu até sei que tem um orientado do Ricardo Rodrigues que está trabalhando com essa, se não me engano, o Ítalo, que está trabalhando com essa parte dos drones, etc., alterando diferentes fatores. E aí você me contou recentemente que, de fato, vocês já estão aplicando em grandes áreas, né? E queria que você falasse um pouco desse desafio e como que você falou que é difícil encontrar áreas mecanizáveis. Só que ao mesmo tempo, quando você vai para essas áreas não mecanizáveis, eu entendo que vocês estão lidando com abordagens ainda um pouco incertas, né? É, você não pode jogar qualquer semente lá. Algumas sementes vão vingar. Tem semente que você precisa jogar num solo preparado, colocar 2, 3 centímetros de profundidade, enfim, tô deduzindo aqui. Enquanto tem outras que você joga ali em cima de uma gramínea seca, que você acabou de jogar ali um herbicida, e ela vai ser mais robusta ali, vai conseguir vingar numa muda, mas como transformar isso daí de fato numa restauração ecológica que vai ter seus estágios sucessionais aí? Imagino que tudo isso que eu estou perguntando, vocês também estão descobrindo, né? A gente vai descobrir. Eu não vejo a hora da gente ver como que vão estar essas áreas que vocês estão hoje colocando semeadura direta com drones daqui uns anos. E claro que essa pesquisa vai evoluir. Imagino que está constantemente evoluindo, entendendo quais espécies são possíveis. Queria que você falasse um pouco como que vocês deram. Eu acredito que foi muito rápido, né? A gente ouviu falar das primeiras empresas semeando com drones há, sei lá, 2 anos atrás, e com muito ceticismo, né? Que agora a galera que mais criticava agora está querendo fazer, né? A princípio. Conta um pouco essa transição, esse aprendizado para gente.
Danilo, aqui dentro da empresa a gente fala, a gente tem que trocar a roda com o carro andando. Dá para esperar, entendeu? Não tem como falar assim, não, para tudo, vamos esperar a resposta da pesquisa. Mas, por outro lado, também, né, você falou assim, tem 2 anos que o pessoal está fazendo propaganda de semeadura direta, né, talvez um pouquinho mais, mas isso já vem sendo pesquisado há muito tempo. Você for ver lá nas dissertações lá do professor Ricardo, lá, acho que tem estudos aí que já deve estar beirando uns 20 anos aí com semeadura direta. Então, existe um conhecimento também já acumulado com relação a isso. A gente já teve inúmeras experiências, inúmeras tentativas, muitos erros, né? A gente aprende muito mais com os nossos erros do que com os acertos. E o que a gente faz é isso, é aplicar realmente tudo que a gente tem de conhecimento até hoje e muito do que a gente viu que realmente deu certo eliminando o que a gente sabe que não dá certo, e logicamente nós vamos errar ainda, mais um pouco, mas sempre fazendo os ajustes. Então, por exemplo, aquilo que eu te falei, né? Pegar em média o que a literatura fala é a germinação de 1%, a gente já está em 3%. Como é que a gente fez isso? Tiramos as espécies que você põe lá e que não germina nada, coisa bem básica, né? E hoje a gente vai pegando todos esses resultados que a gente já vem tendo dessas semeaduras que a gente já está fazendo ao longo do tempo e vai acumulando, né, esse conhecimento. O que, que mais germinou? Qual foi a espécie que mais deu certo nessa situação, nesse ambiente? Ó, essa daqui deu esse resultado. Então, qual que é a estratégia? Não é fazer um reflorestamento como a gente faz com muda. Nada vai superar o resultado de produção de carbono com mudas, tá? Então, assim, sempre que a gente tiver a oportunidade de fazer um plantio de mudas, nós vamos fazer. Mas aonde a gente não consegue fazer, a gente vai usar uma outra tecnologia, um outro modelo de restauração, que a gente sabe que dá certo, aonde a gente vai ter uma curva de carbono um pouco mais menos eficiente do que seria de mudas, mas já sabendo que isso também dá certo, né? Então, a gente já tem vários exemplos, várias áreas que estão em restauração, em processo de restauração, que tem evoluído muito. E aí eu até falo, né, a nossa semeadura direta, ela é feita com esse conhecimento. Então, eu não uso, né, pegar, muita gente pega tudo que tem aí de semente e joga lá. Não faço isso, né? Nós estamos caminhando para ter 15, 20 espécies, que são as espécies chaves para cada situação, para cada local, e que eu sei que dão bom resultado. Não adianta eu jogar dinheiro fora, né? Então a gente vê hoje muito a semeadura direto com isso. E aí não está atrelado só as espécies são chaves, tá? Mas a semeadura direta, ela está atrelada a outras condições tão importantes quanto. Então, o momento que você vai fazer essa semeadura, né? E o preparo de solo antes da semeadura e depois, na verdade, a manutenção posterior. Então, isso tudo tem que estar muito bem casadinho, funcionando quase que como uma engrenagem para realmente a gente ter sucesso, tá? Porque eu costumo dizer que quando você coloca uma muda no campo, você está colocando uma criança ali para ela se desenvolver. Quando você coloca uma semente, você está colocando um bebê que vai recém-nascer. Então, o bebê ele exige muito mais cuidado do que uma criança, né? A criança, você põe a comidinha lá, ela vai se virar. O bebê não, o bebê você... Então, é isso que a gente está fazendo, selecionar quais são os bebês mais fortes para se desenvolver em determinado momento, tá? Depois, nós vamos fazer uma outra semeadura de enriquecimento no futuro. Então, tem as fases, tem os momentos, e isso tudo que a gente já vem fazendo, né, já há alguns anos, nos está dando um resultado muito bom. Temos muito ainda para melhorar, graças a Deus, né, até brinco, né, falando ainda bem que a restauração, ela nos traz surpresas e conhecimento a cada dia, né, porque é isso que eu gosto dentro desse processo de restauração. Então, a gente sempre tem o que melhorar e vamos melhorar, mas eu diria que o processo já está funcionando e a todo vapor.
Maravilha, André. Chegamos praticamente ao fim aqui. Queria trazer uma última pergunta, mais uma reflexão. Queria que você pensasse um pouco agora no futuro, né? Como que você vê esse mercado daqui a alguns anos? Não o mercado de carbono, mas mais essa questão operacional do viveiro de mudas e da parte de implementação. E quais são os desafios? Eu acho que quais são as principais barreiras, fronteiras que a gente precisa passar aí para atingir essa, essa perspectiva futura aí que você vai trazer para a gente? Eu acredito que assim, ó, a demanda ela já foi criada, né? Eu acho que não tem volta, né? As várias empresas que estão atuando em exploração em larga escala, acho que o que se juntar todas elas, ainda a gente está muito abaixo de toda a destruição que o ser humano está fazendo no mundo. Então, assim, eu imagino que a gente vai ter que ter umas 100 greens no mundo inteiro para talvez fazer uma parte do que tenha que ser feito. Então, eu imagino que essa restauração em larga escala ela só vai aumentar em função das necessidades mesmo. Essas demandas e ofertas, elas vão se ajustando, né? Então, acho que se ajusta até que rapidamente. E a gente vem fazendo isso, vem trabalhando nisso. Então, é um pouco daquela sua pergunta do mercado, né? De mudas, de sementes. Eu vejo isso só como um aumento crescente daqui para frente, em função dessa necessidade mesmo, né, da gente mitigar essa questão do efeito estufa e tudo mais, em função da gente estar fazendo resgate de carbono, né, da atmosfera. Então, eu vejo com bons olhos, vejo um bom futuro para a restauração, sempre acreditei e hoje acredito ainda mais nisso. Bom, se nos anos 90 você estava otimista, imagina agora, né? Exatamente, exatamente. Agora deu um salto. Eu brinco até com o professor Ricardo, eu falo, nosso desafio de final de vida, né? Vamos fechar com chave de ouro, em grande escala. Quando eu entrevistei o professor Ricardo, ele contou uma história de que quando o pessoal da Regreen foi fazer a proposta para ele, ele aceitou na hora, assim. Aí o professor falou, calma aí, mas você nem ouviu direito o que que ele falou. Mano, eu demorei a vida inteira para plantar 40 mil hectares, vocês estão falando que vou plantar 1 milhão em 15 anos? Onde que eu assino aí, mano? Vou fazer esse negócio logo. Mas é muito bom. Exatamente. E eu fico feliz porque assim, o Ricardo é uma das pessoas mais otimistas que eu já conheci na vida e continua firme e forte. E eu acho que esse otimismo que trouxe um monte de coisa boa para a restauração, né? Importante falar isso, né? Porque se a gente não acreditar, a gente não sai do lugar. E acho que é o princípio básico para a gente evoluir. André, muito obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade, pelo apoio aí, que eu agradeço também todo o time da Regreen, vocês têm sido um grande parceiro aí para a Universidade do Carbono, tanto no podcast nos professores, e você aí pelo seu conhecimento, trazer um pouco, compartilhar um pouquinho aí da sua experiência com a gente, tenho certeza que muita gente vai gostar dessa conversa nossa. Obrigadão. Bacana, Danilo. Foi um prazer, viu? Pode contar com a gente sempre que precisar. Maravilha. Para vocês aí em casa, muito obrigado também, quem ficou até o final, e até a próxima, pessoal.